Nisso, em metas para esse ano, todo começo de ano, a gente vai estabelecendo essas metas para cumprir, né? Ah, eu quero mudar meu corpo, eu quero emagrecer, agora eu vou para academia, eu vou começar a caminhar, eu quero algo novo, eu pretendo viajar, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero terminar de pagar minhas contas. Fica tudo assim, né? Ah, não, Dani, tudo bem, agora eu vou começar a plantar mais árvores, vou escrever um livro. Ah, que ótimo. Mas e a sua espiritualidade? Você tem metas para ela também? Ou ela vai ficar a mesma do ano passado? Também é muito importante a gente definir algumas metas para nos ajudar a melhorar a nossa espiritualidade, gente. E a nossa vida de oração. Tem uma diferença, a oração e a vida espiritual. Para a gente conversar sobre isso, nosso querido amigo, recebemos aqui no nosso estúdio, missionário redentorista, Padre Rodrigo Arnoso. Seja bem-vindo. Bom dia, Dani. Bom dia. Muito obrigado por essa acolhida. Bom dia, Padre Leomarcos. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês no Bênção da Manhã para a gente conversar um pouquinho sobre diversos temas. E hoje esse tema tão importante para a nossa vida, que é a espiritualidade, aquilo que nos faz caminhar. Aquilo que nos faz caminhar e saber, né? É possível e correto. Porque quando fala em espiritualidade e vida espiritual, a gente pensa que é algo que a gente não precisa mexer, né? Já está dado. Já está dado, é só exercer. É correto também a gente definir metas para a espiritualidade, Padre? Com certeza. Quando nós falamos de metas, nós falamos de um projeto pessoal. Todos nós temos projetos. E o projeto é aquilo que nos faz enxergar ao longe. E quando nós falamos de um projeto e de uma meta dentro da vida espiritual, nós estamos querendo olhar o nosso futuro. Como que nós vamos construir o nosso dia a dia para sermos melhor no nosso futuro? Nós não nos tornamos melhores de um dia para o outro, mas nós vamos nos construindo. A vida é uma construção. E no campo da espiritualidade, nós vamos fazendo essa experiência de construir dia a dia esta casa que somos nós, mas uma casa integrada conosco mesmo, com Deus, com as pessoas que estão ao nosso redor e também, de um modo especial, com a nossa casa comum. Então, todos esses cuidados, todos esses detalhes são importantes para que a gente possa atingir aquilo que nós colocamos como meta. E, sobretudo, no campo espiritual. Porque talvez a gente pense muito naquilo. Eu quero ter um corpo desse jeito, eu quero ganhar financeiramente tais coisas, mas nós nos esquecemos que podemos ter tudo isto, mas se não somos integrados conosco mesmo, não temos uma vida sana. Padre Rodrigo, e a pessoa que ela não tem uma vida espiritual já encaminhada e ela deseja fazer isso, a gente pode construir um passo a passo, a gente pode fazer um itinerário para aprofundar esse dinamismo espiritual? Claro, com certeza. Primeiro, a espiritualidade não é algo impossível. Nós, às vezes, colocamos isso como algo extraordinário, uma dificuldade grande, e aí nós colocamos coisas que nem nós conseguiremos fazer. Isso é a primeira coisa que nós temos que vencer. Então nós temos que nos respeitar. É o primeiro elemento dentro da vida espiritual. Depois, todos nós, né, e a gente pode pegar aí a vida e o testemunho dos santos, não foram homens e mulheres perfeitos. Foram homens e mulheres que sentiram raiva, que tiveram sentimentos de alegria. Foram pessoas que souberam acolher aquilo que são, para trabalhar tudo isto em vista de uma vida melhor. Então, quando nós pensamos nessa caminhada que nós temos que fazer, é primeiro reconhecer que somos humanos. E como humanos, nós temos as nossas falhas, mas nós não somos as nossas falhas. Por isso a gente pode estabelecer, neste ano eu vou ser melhor, buscando fazer coisas que não agradem apenas a mim, mas que me façam conviver melhor com os outros, que me façam encontrar-se com Deus. E encontrar-se com Deus também não se dá no extraordinário, mas se dá no cotidiano. Então, no encontro que eu tenho com os meus familiares, naquilo que eu sou entre os meus amigos de trabalho. Quando eu me cuido. Quando eu me cuido. Porque eu ia te fazer essa pergunta também. Dentro dessa, a espiritualidade ela não é algo separado de tudo, né? Ela está em tudo, então, ela não né? é desintegrada da vida. Nós, às vezes, achamos que os santos, né, eu trago aqui o exemplo dos santos, que é aquilo que a gente, às vezes, tem diante dos nossos olhos, eles não foram homens e mulheres distantes da vida. Foram pessoas que souberam encontrar-se com Deus no cotidiano. É interessante que Teresa d'Ávila, uma grande santa doutora da igreja, e diga-se de passagem, né, diziam até que é analfabeta, e diziam assim, que ela ensinava as pessoas, devemos encontrar Deus até mesmo dentro das panelas. É verdade. Então veja, uma dona de casa, né, tá ali nos afazeres do dia a dia. Naquele afazer, ela pode também crescer-se espiritualmente, porque ela está se exercitando nessa dimensão do cuidado para com outras pessoas.
Aqueles que se dedicam ao estudo, também se não tiverem uma espiritualidade, se não tiverem integrados consigo mesmo, todo este estudo é estéril. Você, ao apresentar um programa, você está em contato com o público. Se você não é uma pessoa positiva, uma pessoa que consegue transmitir tranquilidade, serenidade, você não consegue encantar com aquilo também que você está comunicando. Então, toda a nossa vida ela é marcada por um cuidado, para que este cuidado também possa ser expressão de cuidado para com as outras pessoas. A integração, né? Nós falávamos agora a questão da ecologia, da importância de estar. São Francisco, um santo magnífico, né, na igreja, referência para tantas pessoas e tão conhecido, totalmente integrado com esse vínculo com a fé, com a vida, com os pobres, com a natureza como um todo, né? Então, com certeza, essa integração ela é importante. E hoje a gente vem despertando muito isso nas pessoas, de uma necessidade de um cuidado com a nossa casa comum, porque este é o ambiente que nós recebemos para crescermos como pessoas e, sobretudo, nos nossos relacionamentos. Um dos documentos do Papa, um dos últimos, Fratelli Tutti, né, irmão de todos, é muito interessante porque ele fala desta amizade social que nós devemos alimentar. E eu diria essa amizade social, a partir do documento, que não se dá apenas entre os iguais, ou seja, apenas entre os cristãos, mas se dá entre pessoas que são também de outras expressões religiosas, porque todos nós somos irmãos. E à medida que nós captamos essa ideia que todos somos irmãos, nós vamos convivendo de uma forma diferente. Isso é espiritualidade, porque o que é a espiritualidade? É aquilo que nos faz caminhar, é aquilo que nos lança para frente e não nos puxa para trás. Por isso eu dizia, a espiritualidade não é algo extraordinário, mas é algo que a gente vai vivendo no cotidiano da nossa vida. E a gente estava até conversando um pouquinho antes da entrevista, né, a relação da espiritualidade com a oração. Porque muitas pessoas pensam que a espiritualidade é só o seu momento de oração. E você já ouviu aqui os dois padres dizendo que a oração é integral, é em relação com tudo, né? Mas aquele momento de oração, né? Existe algum momento do dia que seja mais propício? Ou qual é a forma? Como essa espiritualidade pode ser trabalhada, né? Dentro da sua qualidade na oração? Nós escolhemos, né? Nós elegemos momentos do nosso dia a dia para rezar. Nós vivemos uma vida muito frenética. É uma correria e nós, às vezes, queremos nos definir muito mais pelo nosso fazer do que pelo nosso ser. É o grande erro da sociedade moderna. Por isso a gente não consegue silenciar-se, nós não conseguimos dialogar com as pessoas, porque nós temos que fazer. E a sociedade nos cobra isso. E a igreja hoje ela vem caminhando um pouco na contramão para dizer, olha, nós temos que fazer, mas este nosso fazer ele deve nascer de um ser orante, de um ser espiritual, de um ser que de fato é cristão, no sentido de encontrar momentos no seu dia a dia para um diálogo pessoal com Deus. E este diálogo se dá no ordinário da vida. Então, eu posso parar num determinado momento do meu dia e dizer, olha, esses 5 minutos eu vou reservar para um diálogo pessoal com Deus. Outros conseguem meia hora, 1 hora. O importante é que este tempo, esta parada, ela tenha uma qualidade, que seja o momento de abastecer-me de Deus, ou seja, de eu encontrar em Deus esta fonte segura que me alimenta e que no Espírito me faz olhar para frente e caminhar diante de tantas dificuldades da vida, superando a sociedade dos rumores. Nós temos vários rumores, né? Eu diria assim, hoje, nós não conseguimos silenciar. A gente já entra num ambiente onde está o silêncio, nós já ligamos um rádio, nós ligamos uma TV. Silêncio incomoda, né? E aí, São Bento é muito interessante, que ele vai dizer assim, o silêncio nos incomoda porque o silêncio é Deus. E Deus, quando está diante de nós, Ele é aquele que tem capacidade de nos provocar e, melhor, de contemplar. E os filósofos até diziam lá, os filósofos antigos, que quando nós perdemos a nossa capacidade de contemplar, nós perdemos também a nossa capacidade de filosofar. E eu diria, parafraseando isso, que quando nós perdemos a capacidade de contemplar, nós nos tornamos incapazes de olhar Deus que se faz presente na vida do outro. Daí a importância da espiritualidade no cotidiano. Só que a igreja também nos proporciona e nos ajuda muito, porque ela nos oferece viver isso no cotidiano, como o Padre Rodrigo falou, mas também nos oferece os meios práticos, que antigos e modernos também,
de rezar os textos, as novenas, as devoções, né? As isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Nós alimentamos a nossa vida espiritual e eu diria ainda a nossa vida mística. Porque muitas vezes a gente acha que o místico é aquele que já está nos altares da nossa igreja. E na verdade todos nós devemos ter uma vida mística. Porque o que é a vida mística? É a vida de alguém que se encontra com Deus na simplicidade do cotidiano e ele se torna expressão de Deus na vida das pessoas. Como é bom, às vezes, a gente ir numa comunidade e encontrar aquela senhorinha lá que a vida toda, desde criança, a gente a viu rezar o terço, chegando antes da missa e lá debulhando o seu terço, né, como a gente fala. Por quê? Aquela pessoa encontrou naquele gesto de devoção um caminho para encontrar-se com Deus. Outros já encontraram outras formas para mostrar que o Espírito ele fala onde quer, ele age onde quer e ele continua nos motivando para que sejamos criativos também nesta busca de Deus. E a gente consegue ver Deus nesses momentos, nessa pessoa, aquilo que o senhor falou, né? Também como no silêncio, como nessas atitudes. E também, às vezes, as pessoas, elas complicam tanto, né, padre? Assim, complicam porque acham que a oração, a espiritualidade é aquilo que tem que mostrar, que tem que, às vezes, eu estou dizendo o sacrifício no sentido realmente da condição humana, quando sai daquela condição humana, né? E tem que ser uma oração que atravesse as condições dela. E às vezes a pessoa não quer rezar, às vezes vindo para o trabalho, dirigindo, dentro do ônibus, ou até mesmo caminhando, fazendo alguma atividade. E ela pode, padre? Claro, não existe um momento fixo para a nossa oração. A gente tem que partir daquilo que Jesus respondeu a um dos seus discípulos. Senhor, quantas vezes devo rezar? Em que momento eu devo rezar? E Jesus ele vai ser muito claro, em todos os momentos. Então, a nossa vida, ela deve ser expressão desta nossa oração. Claro, existe aquele momento que nós paramos, mas existe também aquele momento que, mesmo no movimento, nós não nos esquecemos de estar integrado a Deus. E se estamos integrados a Deus, a vida se torna diferente. Ou seja, nós ajudamos as pessoas a encontrarem um sabor diferente na vida. E hoje eu penso que falta muito isso para as pessoas. Mostrar que a vida é algo prazeroso e algo saboroso e que deve ser vivido de uma forma saudável com discernimento. E tão simples, né? Com certeza. Sem complicar, né? Sem complicar. Não precisa complicar. Deus fala assim. no cotidiano. Nós não precisamos buscar Deus no extraordinário, porque aí ele não vai se comunicar. Ele já é o extraordinário. Olha que legal. Então a gente pode dizer que esse momento foi de profunda espiritualidade. Com certeza, porque é o diálogo. Olha que gostoso. A espiritualidade se dá também no diálogo. Você que prestou atenção, que você que acompanhou, você que está aqui no santuário, seja onde se você acompanhou, você viveu um momento de espiritualidade, alimentou a sua espiritualidade. Está vendo a diferença? Quando a gente conhece, conversa, descomplica, aí sai daquela confusão, do medo, porque às vezes a pessoa se distancia tanto, né? De algo que é tão simples. Ô padre, que maravilha, viu? Gostei muito. E se você quer viver mais momentos de espiritualidade, toda quarta-feira tem programa especial. Claro, Jornada Bíblica. Faz aí, Jornada Bíblica. Faz o merchan aí. É sempre uma alegria, né? Estar aqui falando sobre a palavra de Deus e, claro, fazendo esta caminhada bíblica. Porque enquanto revestimos a casa da mãe, a proposta é que revestamos também os nossos corações com a palavra de Deus. Toda quarta-feira aqui às 7h30. Combinadíssimo. Na casa da mãe. Na casa da mãe. Muito padre, obrigado, padre, muito obrigada. Eu que agradeço vocês e agradeço aqueles também que nos acompanharam. Que delícia.